Recado rápido só para lembrar que eu estou ao vivo todos os dias às 10 horas da noite na Twitch, sempre assistindo alguma coisa e conversando com o chat. Me segue lá pra gente ter um contato diário, link na descrição. Rockstar com certeza foi responsável por fazer muitos jovens se apaixonarem por videogame. Fundada em 1994 com o nome de BMG Interactive, em 98 foi comprada pela Take-Two e no final do mesmo ano a antiga BMG Interactive se tornaria a Rockstar que conhecemos hoje em dia. Só que um ano antes dessa aquisição, o mundo tinha conhecido um joguinho chamado Grand Theft Auto, lançado para PC, PlayStation 1 e Game Boy Color. O primeiro GTA foi algo simplesmente incrível para a época, já tinha uma variedade boa de veículos, você conseguia atirar, roubar carros, era procurado pela polícia, só que na época não eram estrelas, e sim umas carinhas de policiais, onde cada um representava um nível. E claro, as músicas, um dos principais diferenciais dessa franquia. Boas e variadas músicas que estão presentes desde o primeiro jogo. Quem diria que esse brotinho de 1997 viraria isso que conhecemos hoje em dia? Que evolução, meus amigos. Eu não vou falar de todos os jogos da franquia nesse vídeo, mas esse gráfico tem uma timeline autoexplicativa da ordem de lançamentos. É estranho quando olhamos para esse gráfico quando chegamos em GTA V, porque parece que a empresa simplesmente parou no tempo quando o assunto é GTA, mas entraremos nisso mais pra frente. Não só de GTA vive a Rockstar, certo? Manhunt foi um polêmico jogo de terror lançado em novembro de 2003, polêmico por causa de sua violência extrema e com isso veio o banimento em vários países. Eu infelizmente não joguei esse Masterpiece, mas vi bastante coisa sobre o jogo. Teve uma sequência não tão aclamada quanto o primeiro, em outubro de 2007, chamado Manhunt 2. No game você basicamente tem que ficar se escondendo nas sombras enquanto mata os inimigos por trás, no famoso stealth. Você pode atraí-los fazendo barulho, batendo no cenário, e quando eles chegarem você simplesmente se esgueira por trás e espera a setinha ficar vermelha e então finaliza. A animação é bem violenta, até porque essa é a proposta do game, mas alguns governantes não gostaram muito e censuraram o jogo no país inteiro. Patético. Eu pretendo fazer um longo vídeo sobre Manhunt somente após zerar, claro. Só que o problema é que a versão da Steam dele, PC, é bem bugada, muita gente reclamando de crashes e bugs que simplesmente não deixa você progredir nas missões. O que me sobra é a versão do PS4, eu espero que esteja jogável. Red Dead é a principal franquia da Rockstar ao lado de GTA, é uma franquia que começou em 2004 com o Revolver para PS2 e Xbox. O jogo é bem curto, em menos de 3 horas você consegue zerar ele, mas é impressionante como desde aquela época os devs conseguiram pôr os players dentro do faroeste, com deserto, cavalos e muito tiroteio. Em 2010 o mundo conhece Red Dead Redemption, lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, sucessor espiritual do Revolver de 2004. Aqui tivemos uma transição de geração, então os gráficos são outro patamar, mas a essência é a mesma. Se passando em 1911 no declínio do Velho Oeste, enquanto você vive a história do pistoleiro John Marston, na tentativa de salvar sua família das mãos do governo. Enquanto no clássico do PlayStation 2 você levava 3 horas para zerar a campanha, agora você não conseguirá completar o game sem ter jogado pelo menos 12 horas. Aqui, sem dúvida nenhuma, a Rockstar deixou bem claro que essa seria uma franquia que ela estava investindo pesado e que a gente poderia esperar coisas grandiosas no futuro, e não deu outra. 8 anos depois, a sequência chega para PlayStation 4, Xbox, PC. Esse jogo é literalmente um masterpiece, manteve a essência dos anteriores, mas com um upgrade completamente absurdo e uma história incrível. Em questão de duração, virou até meme. Se no Red Dead 1 você precisava de 12 horas para completar, no 2, de acordo com o How Long to Beat, a história principal leva pelo menos 49 horas, fazendo os extras 79 horas, e se você quiser platinar ou fazer 100%, 170 horas para mais. Red Dead 2 é tão grande e absurdo que quase todos os NPCs têm sua vida própria, seguem uma rotina, você consegue interagir
interagir com eles. Por exemplo, você está indo em direção a uma missão quando de repente pode encontrar um cara com algum tipo de problema no meio do caminho. E então você pode decidir se quer ajudar, deixar pra lá, matar ou assaltar o cara. São inúmeras possibilidades. A decisão é sua se você quiser ser um cara honrado ou não. Sem falar que o seu personagem sente fome, frio, calor, a barba cresce, precisa cuidar do seu cavalo, ajudar o acampamento com dinheiro, caçar e etc. Esse jogo é simplesmente incrível e gigantesco. I got bit. Oh God. Oh, I need medicine or a siphon. Here, drink that. Medicine? Oh, thank you, Jesus. Obviamente eu não vou comentar sobre todos os jogos da Rockstar, mas eu achei necessário comentar sobre alguns masterpieces pra gente entender o peso dessa empresa e o nível absurdo de qualidade em que ela se colocou ao longo dos anos, ganhando uma credibilidade imensa com os fãs e aumentando sua fanbase ao longo das décadas. Mas antes de avançar, eu preciso ao menos citar grandes jogos como Max Payne, Midnight Club e claro, o Bully. Bully que por sinal foi banido no Brasil em 2008 por decisão da 16ª Vara Cível de Porto Alegre. A justificativa foi que o jogo era muito violento e nocivo à formação de crianças e adolescentes e ao público geral. O game só voltou a ser comercializado em 2016, ganhando versão digital para PS4 e PC. Galera, eu tô no Bully, eu não sei como que fala, acho que é Bully ou Bully. Dá aqui um ovo aqui? Parceiro, é eu que mando aqui, mano. A perna do medo chega a tremer. O que foi? Tá olhando o quê? Faz tempo. Quieto aí, mano. Quieto. Crunch. Se você tá por dentro do mundo dos games, você provavelmente já ouviu falar dessa palavra. Basicamente é quando os funcionários de uma empresa trabalham por várias horas além do limite, fazendo muitas horas extras, trabalhando finais de semana e muitas vezes nem são pagos pelo trabalho extra. Que? Você achou mesmo que esses jogos incríveis não tinham um lado obscuro por trás? Sinto te decepcionar, pois esse buraco vai ficar cada vez mais fundo a partir de agora. Red Dead Redemption 2 protagonizou um dos maiores crunches da indústria dos games. Aquela obra de arte que chegou pra gente no dia 26 de outubro de 2018 e muito suor humano por trás. O jornalista Jason Schreier fez uma matéria incrível sobre a cultura de crunch nos estúdios Rockstar. A matéria foi publicada um dia antes do lançamento do jogo, Red Dead 2, e já era algo que ele estava trabalhando há um tempo. É uma matéria bem extensa, obviamente eu li tudo e fiquei completamente surpreso com o que eu li. Jason entrevistou vários funcionários e ex-funcionários da Rockstar de diversos locais do mundo, por e-mail, telefone e etc. Chegou a ter a ir na sede da Rockstar por convite deles para poder entrevistar ali os funcionários e os chefes, então digamos que essa matéria tem credibilidade, certo? Vamos lá. Com o lançamento de Red Dead 2 se aproximando, os principais diretores decidiram pôr barras pretas nas cutscenes, porque isso daria mais um clima de filme do Velho Oeste e tudo mais. O problema é que não era só tacar barras pretas de qualquer jeito, os devs teriam que reformular toda a estrutura das câmeras para se enquadrar nesse novo esquema. Então aí já foi adicionado mais semanas e semanas de trabalho, e como o jogo já tinha sido adiado 2 vezes, os chefões nem sequer cogitavam uma possibilidade de um novo adiamento. Logo, os devs tiveram que se virar para ajustar tudo isso a tempo. A reta final do desenvolvimento do game foi um completo caos, pois a equipe tinha que correr contra o tempo e isso acarretava numa média de 55 a 60 horas por semana, ou seja, pelo menos 10 horas por dia de trabalho duro. Eles eram convidados a trabalhar à noite também, e fins de semana, claro. Lembrando que os assalariados não recebiam pelas horas extras, apenas os que eram pagos por hora, mas também não era lá essas coisas não. De acordo com alguns funcionários, a soberba reina na empresa. É algo como, você tem que estar feliz e realizado por estar trabalhando aqui, caso contrário tem uma pilha de currículos esperando o contato. Basicamente é isso. Pra ser bem sincero, eu já desconfiava que havia uma postura assim por parte da empresa. Você tira pelas atitudes recentes dela com os próprios fãs, lançaram um remaster porco dos principais jogos que os fãs tanto gostam por um preço cheio, não fazem nenhuma campanha de publicidade com criadores de conteúdo, trata como se não existissem, tá reciclando GTA V há 1000 anos e etc. Obviamente isso vinha de dentro pra fora. Vamos continuar. 3 pessoas que trabalharam na Rockstar San Diego entre 2011 e 2016
lembram de um período em que foram informados de que horas extras não eram opcionais. Abre aspas, era obrigatório 80 horas para basicamente todo o estúdio. Fecha aspas. Outro funcionário atual do estúdio chegou a confirmar também que eles trabalhavam 80 horas por semana na época, dando uma média de 11 horas diárias de trabalho. Abre aspas aqui para um ex-funcionário do estúdio em San Diego. A ideia de que a Rockstar se preocupa com seus funcionários e sua saúde é risível. Fui empurrado mais para a depressão e ansiedade do que nunca enquanto trabalhava lá. Meu corpo estava exausto. Eu não sentia como se eu fosse capaz de ter amigos fora do trabalho. Eu senti como se eu estivesse ficando louco por grande parte do meu tempo lá e eu comecei a beber muito. Ouvi de alguns amigos que ainda estão trabalhando lá que algumas melhorias foram feitas, mas a declaração de Dan, que é um dos chefes, sobre a crise ser opcional é ridícula. É opcional se você quer perder o seu emprego ou nunca seguir em frente em sua carreira. Fecha aspas. Ele acabou saindo durante a produção de Red Dead Redemption 2. Por falar em sair no meio do caminho, devs que saem no meio da produção de um jogo não são creditados. Isso foi confirmado pela própria Rockstar. Porém, eles abriram uma exceção em Red Dead 2, colocando o nome de quem saiu da produção em seu site oficial. Não foi no jogo, mas pelo menos fizeram algo. Agora eu vou ler alguns relatos de alguns desenvolvedores e ex-devs que contaram sua experiência de como foi trabalhar na Rockstar. A Rockstar pressiona os funcionários a fazerem horas extras de várias maneiras diretas e indiretas. Trabalhar nos finais de semana talvez seja a única maneira de mostrar que você é dedicado e cuidadoso. Você pode ser muito eficiente e trabalhador durante a semana, mas se você não aparecer no fim de semana, você é acusado de não fazer a sua parte e será constantemente assediado. Ninguém que conheço trabalhou 100 horas semanais. Muitos de nós trabalhamos de 60 a 80 horas semanais nos últimos 1 ou 2 anos. Ouvir um dos chefes da empresa falar que nada disso aconteceu foi um grande golpe para a moral em um momento que deveríamos estar comemorando. Faz quase uma década desde que saí da Rockstar, mas posso garantir que durante a era GTA 4 foi como trabalhar com uma arma na sua cabeça 7 dias por semana. Nenhuma vez eu me aproximei de 100 horas semanais, mesmo no pior da crise. Eu, no entanto, estive em uma marcha de morte constante de 50 a 60 horas semanais por ano. O estúdio em Lincoln era o mais problemático. Lá é um QG de testadores de jogos. Sim, essa profissão existe, pessoas são pagas para testar os jogos de uma empresa, reportar bugs, esse tipo de coisa. E aqui, novamente, a matéria levanta um trecho da soberba da companhia, onde os funcionários são muitas vezes lembrados de como eles são sortudos simplesmente por estar trabalhando para a Rockstar. Nesse estúdio, tem ex-funcionário falando que entrou em depressão no período que ficou lá, horas abusivas de trabalho, onde horas extras não eram pagas. Após os Exposeds, a Rockstar decidiu mudar sua política naquele estúdio, dobrando a equipe e fazendo outros ajustes para viabilizar uma vida melhor para seus funcionários. Nada como um bom escândalo para fazer eles mexerem os pauzinhos. Para ser justo, a matéria também mostra que vários funcionários deram depoimentos positivos, dizendo que é o melhor lugar para se trabalhar e que não se importava em ficar 10 horas trabalhando, pois estava vivendo um sonho, trabalhando numa empresa que faz grandes jogos, esse tipo de coisa. Algumas dessas pessoas são o que chamamos de workaholic, basicamente trabalhadores compulsivos que não se importam em ficar trabalhando dia, noite, fim de semana, etc. Para eles, de fato, era um sonho realizado. Mas nem todo mundo é assim. I worked at Rockstar Games full-time for more than 8 years. This place expects everything of you and gives nothing in return. Work-life balance doesn't exist. Salary is really low, even factoring in bonuses. Bullying management. Your work will not be appreciated. Crunch time is really rough. Working ridiculous hours. Often a negative environment filled with bullies who think they are better than everyone else, and because they've been there for years, they can tread all over you and force you to do things, and if you refuse, then they raise the issues to higher authority and can lead to meetings about performance issues. So here's what they say to management. Gamers aren't happy with us lately. Time working needs cutting. All employees should be treated equally. 6 colleagues have left due to stress. Let us have more holiday. Stop making us guilty for not working. Voices need to be heard more. Care for your new members equal. Less crunch pressure, more praise. Classic bullying needs to stop. Eu quero finalizar essa história do crunch com uma frase de um ex-funcionário da Rockstar San Diego. Se você é realmente apaixonado pelos jogos e trabalha lá e quer priorizar isso ao longo da sua vida, é um ótimo lugar. Mas se você quer priorizar sua vida, não é.
Rockstar entrou em uma briga na justiça contra os modders e consertaram basicamente GTA 3 e Vice City, corrigindo bugs, suporte a controle, formato widescreen, remoção de loadings nas viagens entre ilhas, etc. A Take-Two então entrou com um pedido de remoção do conteúdo por violação dos direitos autorais. Os modders então enfrentaram a companhia e vão responder na justiça, alegando fair use, dizendo também que para o usuário utilizar o mod ele precisa ter uma cópia do jogo. Claro, óbvio, modders também consertaram o GTA Definitive Edition, que foi lançado com diversos problemas e estava praticamente injogável. Então a Take-Two comprar uma briga com pessoas que estão basicamente consertando o seu jogo, principalmente nesse momento, digamos que não foi a melhor das jogadas para limpar sua imagem. Eu não acho que essa é a melhor das atitudes para se tomar, mas eu realmente estou curioso para saber o que os juízes americanos vão decidir no final desse processo. A Rockstar tinha que, agradecer que ela tem uma comunidade tão engajada a ponto de querer consertar o jogo dela de graça, de querer melhorar. Por quê? Porque as pessoas gostam dos jogos da Rockstar. Mas no fundo, a galera tá puta com a empresa, né, que não faz um trabalho direito, né. Mas enfim, como eu disse, eu acho muito difícil que eles ganhem, mas no fundo eu quero mesmo que a empresa se ferre, velho, porque a gente já tá cansado de receber jogo merda, a gente tá cansado de ver empresas que a gente gostava muito e confiava, como o CD, como Rockstar, como por exemplo a EA no passado, né? Então as empresas foram modificando e hoje, quantas se salvam? Qual empresa que você pode dizer que você confia que vai fazer um trabalho bom? Não dá, né? São poucas e talvez não tenha nenhuma hoje, né? Atualmente assim que a gente confie totalmente. Em novembro de 2011, a Rockstar solta um trailer de anúncio de GTA V. O mundo dos games simplesmente parou, um novo jogo da franquia tinha sido anunciado depois de muito tempo, pois o 4 tinha sido lançado em 2008. Então, em 2013, GTA V é lançado para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. A Rockstar tinha lançado mais um masterpiece que encantaria o mundo por muitos anos, com um vasto mundo aberto, uma campanha incrível, muita piada politicamente incorreta, pesada, era a essência mais pura do que seria a franquia, do que é a franquia. O jogo pegou quase nota máxima do Metacritic, tanto pela mídia especializada quanto pelo público. De fato, era um jogo que o mundo não esqueceria tão cedo. E para pôr a cereja do bolo, pouco menos de um mês depois, eles lançaram o modo online, que como já era de se esperar, foi um lançamento completamente caótico, quase ninguém conseguia jogar, foi um pesadelo, mas tempo depois foi estabilizando e ficou tudo normalizado. A Rockstar de fato conseguiu fazer um milagre com esse jogo, colocando tudo aquilo em um console com 256 MB de memória RAM. O que as pessoas da época não esperavam era que elas não iriam ver um novo GTA tão cedo. Inclusive, até hoje, em 2021, ainda não vimos. 8 anos depois, ainda nada de um anúncio de GTA 6. Muito pelo contrário, acabou de ser anunciado mais um remaster de GTA V para PlayStation 5 e Xbox Series. A verdade é que mesmo com as atualizações com novos roubos no online, já virou algo tedioso e repetitivo. Por isso foi criado o RP, que praticamente está salvando o modo e mantendo vivo por tanto tempo. Além de ser muito engraçado para quem assiste, é divertido para quem gosta do estilo. Só eu que tô ouvindo uma voz na minha cabeça? Parece um mexicano, sei lá, também. Por que que o cara... GTA V virou um jogo eterno, onde a Rockstar se acomodou, pois o jogo até hoje vende absurdamente, quebrou todos os recordes possíveis e etc. A questão é, até quando o game vai segurar a empresa? Bom, esse tempo tá esgotando, ela sabe disso, por isso lançou às pressas um remaster porco dos 3 jogos mais aclamados da franquia. Um jogo lançado da forma que foi, você não precisa ter todos os neurônios funcionando para saber que foi algo rushado para tapar um buraco de lançamentos. Então, eles conseguiram ganhar um tempinho extra com o lançamento de GTA Definitive Edition, que iremos falar agora. Always crashing, CJ. We burning, fool! There's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. The car is on fire, Flap!
Em novembro de 2011, um dos remasters mais mal feitos da indústria é lançado ao mundo. Era algo que no próprio trailer já dava pra ver que não era nada demais, principalmente porque sairia para mobile. O jogo foi vendido a preço cheio e virou piada mundial, pela coletânea de bugs encontradas no jogo, bugs que vão de textura à modelagem dos personagens. Parecia um jogo feito por uma única pessoa e não por uma empresa multimilionária. Algo que era para dar um respiro para a Rockstar devido ao hiato de lançamentos, trouxe ainda mais dor de cabeça com diversas pessoas pedindo reembolso e criticando na internet. O jogo teve uma nota pífia no Metacritic, 56 e 0.5 nas dos usuários, uma das notas mais baixas da história do site. O lançamento foi tão caótico que em menos de um dia a Rockstar retirou o jogo da sua plataforma, pois disseram que a plataforma estava em manutenção. Me parece mais um ato desesperado para impedir as pessoas de comprarem o jogo cagado do que propriamente uma manutenção, mas tudo bem. Did I just destroy all the boxes? Oh, what would you like? Is that just a fucking texture of pizza? That's not even 3D modeled. It's just a PNG of pizza. Like, you could have had that in the original. I get that, but not the remaster, bro. Come on. £60, by the way, guys. £60. But at least there's ray tracing. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. What the fuck? I'll catch up. Where'd like 20 people come from? Semanas depois, a Rockstar finalmente lança um patch de correção com uma lista gigantesca que corrigiria mais de 117 bugs. Eu acho que já vi isso em algum lugar. Teve também relato de pessoas que simplesmente não conseguiram reembolso, foram completamente ignoradas, como no caso do Optimus. Grand Theft Auto Online is borderline unplayable. Red Dead Online is just... do they even fucking try? Let's just ask that question. Rockstar, do you even try with Red Dead Online? Do you guys even care about that fucking game? I know it's not making that GTA Online money, but even then, you don't think you can do some fan service and do a little bit more updating and make it worth playing? It's so sad because Grand Theft Auto Online, like when it first came out, was one of those games that like I played every day with my friends, and now we can't even justify getting on the game anymore because it's just fucking boring. They don't care about releasing an actual remaster. They don't care about putting out, you know, functioning fucking products. Or at the bare minimum, owning the fact that they fucked it up and giving me my refund. That would be pretty nice, but it's just so annoying. It's so goddamn, it bothers me, man. Eu quero começar falando da polêmica notícia que vem repercutindo bastante, onde GTA 6 poderia ser politicamente correto. Mas temos que ter um certo cuidado ao repercutir a fala do cofundador da Rockstar North dessa forma. Vamos entender todo o contexto dessa situação. A fala foi pega numa entrevista que Leslie Benzies deu ao canal Killer's Span. E o trecho polêmico foi esse aqui. Eu não ficaria surpreso caso o tom começasse a mudar. E caso mude, talvez não seja tão provocativo ou engraçado. Eu só acho que talvez eles tenham mais oportunidades para fazer algo mais sentimental, porque nunca fazem. Fecha aspas. Repare que em nenhum momento ele fala sobre ser politicamente correto. Dá pra interpretar dessa forma? Sim, mas de outras formas também. Como por exemplo, GTA 6 ter um tom mais sério e sentimental, sem aquela zoeira insana do 5, por exemplo. De fato, isso nunca foi experimentado em GTA. Apesar do 4 ser um pouco mais sério, ainda tem muita coisa zoeira ali. Outro ponto bem importante para se levar em consideração é que Leslie saiu da Rockstar em 2016. Então, a declaração saiu de uma pessoa que não está mais no estúdio há 5 anos. Então eu não vejo motivos para a histeria com as informações que temos atualmente. É verdade, as cabeças criativas da Rockstar mudaram, muita gente saiu, muita gente nova entrou, mas até o momento não temos nenhuma informação oficial de um novo GTA. Simplesmente nada além de rumores. Nessa mesma entrevista, Leslie fala algo bem interessante que corrobora bastante com o que foi falado nesse doc. Ele diz que saiu porque basicamente queria priorizar sua vida, sua saúde. Ele estava trabalhando 7 dias por semana, o ritmo lá é insano, e ele chegou num ponto que falou que chega, eu vou embora, a vida é curta demais, falou, até a próxima. Bom,
Eu não vou ficar me estendendo aqui com rumores, mas teve um que saiu que é bem provável que seja real, tendo em vista como é o modus operandi da Rockstar, que é o rumor que GTA 6 está com desenvolvimento caótico e que foi simplesmente rebootado em 2020. A suposta informação veio de um fórum, onde uma pessoa traduziu alguns vídeos em francês que confirmavam que a produção do jogo estava ainda mais caótica que GTA 4 e Red Dead Redemption. E por sinal foi uma loucura, já vimos aqui. Segundo a PlayStation Lifestyle, GTA 6 seria anunciado em 2020, mas teve de ser adiado porque desde 2019 vários elementos do jogo estão sendo mudados drasticamente. E por isso não temos nada do game até agora. Bom, se a gente reparar no modus operandi da empresa, realmente vemos que isso acontece bastante, como no caso de Red Dead 2, onde os diretores praticamente em cima da hora pediram para pôr barras pretas nas cutscenes para lembrar filmes antigos, e isso teve que mobilizar a equipe inteira para refazer as câmeras e tudo mais. Jogos dessa magnitude, até para mudar o nome de uma cidade, dá um trabalho gigantesco, como eu já disse aqui. Ter que refazer as falas e tudo mais. Tendo em vista o histórico da empresa, eu não duvido que eles de fato estão refazendo boa parte do jogo. Não do zero, mas sim uma porcentagem bem grande do conteúdo, pois eles são perfeccionistas ao extremo e isso muitas vezes sobra para os funcionários, que eu sinceramente espero que não esteja rolando um crunch absurdo lá dentro. Se esse reboot for real, explicaria esse tempo todo sem sequer um trailer ou teaser de GTA 6. Ok, boys, vamos lá. Eu confesso que antes de fazer a pesquisa desse doc, eu não achei que iria achar tanta merda. Desculpa, não tem outra palavra pra descrever o que a gente viu aqui. Eu me arrependo de um dia ter dito ser fã da Rockstar Games. Sim, eles fazem jogos magníficos e impecáveis, mas eu não quero que o meu entretenimento seja no detrimento da saúde dos desenvolvedores. Mas está errado quem pensa que boicotar os jogos da empresa, não comprando eles, seja uma boa ideia, pois os devs recebem bonificações de acordo com as boas vendas dos jogos. Então, deixar de comprar só prejudicaria ainda mais a situação. Eu tô rejogando Red Dead Redemption 2 atualmente e toda vez que as barras pretas aparecem na cutscene, por exemplo, eu lembro que foi uma loucura pros devs colocarem isso lá, porque foi tudo em cima da hora e eles tiveram que trabalhar horas e horas extras. É complicado, complicado. Mas quando um projeto como esse é entregue para nós, tudo que nos resta é comprar e apreciar a obra de arte, pois tem suor de muita gente ali. Com toda certeza a produção de GTA 6 deve estar caótica, eu só espero que o episódio que aconteceu com Red Dead 2 não esteja se repetindo, porque novamente eu não quero que o meu entretenimento seja no detrimento da saúde de vários funcionários.